E já estamos de volta, trazendo um pouquinho da ideia intuitiva de função. E quando a gente fala de função, é muita coisa que a gente pode abordar, né? Muita coisa. Aqui nós destacamos algumas coisas da sua vivência, do seu dia a dia, só para você enxergar que a função faz parte do nosso dia a dia, sempre. Beleza. E quando for decorrer as aulas de função, você vai ver que sempre nas aulas de função vão ter exemplos do nosso dia a dia, nosso cotidiano. Não é? E aí a gente trouxe vários exemplos, com certeza as atividades de sala vão fazer essa pegada também, né? Da mesma maneira que a gente trabalhou nas aulas. E agora a gente faz uma revisãozinha básica com vocês, olha lá. Aula 28.2, a ideia de função. E aí a gente veio com esse primeiro momento, né? Falando de maneira intuitiva, é uma relação entre duas grandezas, né? E quando eu falo em grandezas, nós falamos de coisas que podem ser vendidas, coisas que podem ser vendidas, coisas que podem ser contadas, tá? Quantificadas. Então, de forma intuitiva, sempre que eu tiver, né, duas coisas que foram quantificadas, tipo lá, um vendedor você foi numa empresa, levou seu currículo, te chamaram para ser vendedor. E falaram assim, ó, você vai ganhar um salário mínimo, só que você tem comissão de vendas. Então você vai danar a vender. Você vai visitar, quanto mais você vende, mais você ganha. Por quê? Porque o seu salário, ele está em função do volume de vendas que você fizer. Então com certeza, né, ele vai receber conforme ele vendeu, né? Então olha aí, de maneira intuitiva. E também definida por conjuntos e, claro, por equações matemáticas. Essa parte das equações matemáticas a gente vê nas aulas posteriores, tá? Mas a gente já viu algumas leis de formação, por exemplo, né? O preço era R$25 vezes cada brinco, né, ali, né? Tinha também o dos litros, R$6 vezes cada litro de gasolina. Então, de toda forma, a gente já tinha equações, só que não nesse formato original aqui que vocês vão ver nas próximas aulas, tá bom? Beleza. Falando um pouquinho mais sobre a ideia de função, a gente viu na definição de conjuntos, né, que a gente tem um diagrama com nossos pontinhos, que são valores, lançando setas, né? Então aqui a gente tem uma função de A em B, resultados, né, valores que entram na máquina de calcular e valores que saem da máquina de calcular, certo? Isso a gente também vê melhor nas próximas aulas, a gente está recém-iniciando, né? O nosso pontapé inicial, a nossa primeira aula foi essa. Aqui a gente mostra um exemplo para vocês de quando é ou não é função. E quando não é? Não é função quando fica sozinho. E não é função quando casa com dois. Então, esse mesmo ponto aqui não pode lançar duas setas. Pode receber mais de uma? Receber pode, não pode lançar, tá? Beleza. Então, se for assim, aí não é função, tá? E quando temos as outras situações normais, tudo é função. Tá bom? Perfeito. Então agora, com base nisso, vocês vão dar conta, com certeza, de desenrolar bem aí e fazer mais as atividades de sala, que vai estar nesse padrão aí, né? De fazer a parte mais intuitiva, né? Resolvendo de maneira mais intuitiva, que foi o trabalho principal da aula. Questão de conjuntos, isso aí a gente vai desenrolar também nas outras, né? E eu estava pensando agora assim, dá até para instigá-los a, quando começar as aulas de física, que é onde eles estudam de fato as grandezas, vocês já vão começar a olhar para tudo e falar assim, é função. Velocidade de tempo, é função. Aí tem lá aceleração e velocidade, é função. Quanto mais acelera, mais aumenta a velocidade. Aí vai para química. Química lá você pegou dois produtos químicos, né, e mediu a massa dos dois. Aí correlacionou os dois, fez uma mistura. Opa, é função. Então aquela mistura está em função de quanto de massa que eu estou usando do produto. Aí você começa a ver função em tudo. É verdade. E aí tudo vira uma função, em função da função. Então vamos colher manga, colher caju, é função. E aí a gente vai para as atividades de sala trabalhar as funções. Olha lá. E voltamos, continue nos assistindo. A gente viu que a gente começa a ver função em tudo, né? Em tudo. Se vemos função em tudo, é hora de praticar mais um pouquinho. E aí vai ficar legal. Ficou legal porque, assim, vocês sofreram bastante com as atividades, não é? Será? Ah, porque não tinha...
Mas nós fizemos o quê? Na aula foi dada a explanação, o que é função, nós falamos. Nos exercícios nós colocamos no papel do jeito que vem no livro. Sim. E agora é só fazer o prático. E vocês fizeram, e agora vamos corrigir, ver se está tudo certo. Então pronto, vamos lá. Questão de número 1, na telinha, tirando as dúvidas. Uma empresa de táxi cobra a bandeirada de R$5 e ainda o valor de R$1,50 para cada quilômetro rodado. Então, olha só, hoje não é tão comum, não é táxi, mas ainda tem, tá? Ainda tem empresa de táxi. A bandeirada é uma taxa cobrada fixa. Eu até brincava quando era falava assim, caramba, eu pago R$5 só por levantar o braço e parar o táxi. Levantei o braço, ele parou, tô devendo R$5, é a bandeirada. E cobra R$1,50 por cada quilômetro rodado. Você pegou esse táxi e andou 12 quilômetros. E a pergunta é, qual é o valor cobrado em uma corrida de 12 quilômetros? E primeiro pede para determinar a lei de formação, né? A lei da função. Então, olha lá, o preço a pagar vai ser em função dos quilômetros rodados. R$5 é fixo, então a gente vai pagar independente de qualquer coisa. Todo mundo vai pagar R$5. Entrou no táxi, paga R$5. Mais R$1,50 de acordo com os KMs, de acordo com os quilômetros. Certo? Pode ser assim? Pode. Pode sim. Quem montou de maneira diferente, usou X, usou Y, usou outras letrinhas, tudo bem. Aqui a gente está fazendo de maneira intuitiva, então a gente está pegando da maneira simplesinha mesmo. Então vamos lá. Quantos são os quilômetros rodados que deu nesse 12. exemplo? 12. Então, no lugar do KM, a gente vai colocar 12. Teve gente que fez só mentalmente mesmo. Multiplicou 12 por 1,50 e somou com 5. É isso que tem que fazer mesmo, tá? Então, o preço vai ser 5 mais 1,50 vezes 12. Se fosse 10, dava 15. Se fosse 10, daria 1,50 vezes 12. Se fosse 10, daria 15, né? Mais 3. Mais 3, 18, né? R$18 mais o 5 do valor fixo, que é da entrada no táxi. Então, temos aí R$23 a pagar. Quem entrou nesse táxi, rodou 12 quilômetros, vai pagar R$23. Certo? Certinho. Beleza? Fácil, né? Bem simples. Joinha? Joia. Vamos de questão número 2. Carlos é um técnico em eletrônica e presta serviços autônomos. Por uma visita, ele cobra R$40, mais R$5 por hora de trabalho. Sabendo que a função que representa o problema é dada por f de x igual a 40 mais 5x. Vocês viram, ó? Uma situação do dia a dia, uma pessoa que é técnico em eletrônica e é chamada para fazer um serviço na casa de alguém. Na chamada ele avisa, é R$40 para eu ir na sua casa olhar o problema, diagnosticar o problema, e mais R$5 por cada hora que eu gastar resolvendo o problema. Aí a pergunta é, quanto o Carlos irá cobrar por um trabalho que demorou 9 horas? Aqui no caso a gente tem uma função montada já bem na linguagem matemática, né? Mas a gente pode montar uma mais simples, como a gente fez na anterior, tá? Então, esse pedacinho aqui, ó, a gente pode mudar, né? Falando assim, ó, o preço que vai cobrar é a taxa fixa, né? Ele cobra R$40 pela visita, mais R$5 pela hora do trabalho, ó, por hora. Então, essa aqui, na verdade, é a mesma essa, só que com a outra representação, com outras letrinhas, tá? Mas o que a gente quer saber é quanto o Carlos irá cobrar por um trabalho de 9 horas. O R$40 já é a visita. Já é a visita. Então, vamos lá, o preço a ser cobrado... Então, vai ser mais de 40, né? Vai ser mais de 40. Então, tá fora a letra A, B, isso C. aqui já nem... E mais de 40, porque se ficou 9 horas, ou é a D... ou é a E, né? E aí, 5 vezes cada hora, né? Quantas horas foram? 9. Então, 5 vezes 9. Lembrando sempre o que a gente precisa fazer primeiro? Multiplicação. Então, 40 a gente soma depois. 5 vezes 9, 45. Somado com 40, 85 é o preço que o Carlos vai cobrar se ele ficar 9 horas trabalhando neste local. Certo? Simples assim.
Agora, a maioria fez até por... mentalmente, o professor Maurício não escreveu nada e falou assim, não, aqui é só fazer 5 vezes 9, né? 45, soma com 40, 85 e pá, marcou a alternativa. Pode fazer assim? Com certeza, com certeza. Usar o seu raciocínio lógico, usar a sua habilidade aí, né? Matemática pode também, tá bom? Beleza. Questão de número 3, bora ver? Vamos. Outra questão de motorista de táxi, olha lá. Um motorista de táxi cobra R$ 3,50 de bandeirada, o valor fixo, mais 70 centavos por quilômetro rodado, valor variável. E a pergunta é, determine o valor a ser pago por uma corrida relativa a um percurso de 80 quilômetros. 80 não, 18. 18 quilômetros. Tá bom. Vamos lá, então. O preço vai ser dado. O fixo, a gente já coloca aqui, ó. R$ 3,50 é fixo. Então, a bandeirada é o valor fixo, entrou no táxi, está pagando. E os 70 centavos é de acordo com a quilometragem, os KMs. Novamente, da mesma forma, né? Então, o preço a ser pago vai ser R$ 3,50 mais 70 centavos vezes 18. Lembrando sempre, novamente, a professora Lúcia reforça, tem que fazer primeiro a multiplicação. 70 centavos vezes 18. Se fosse vezes 10 ia dar 7, vezes 18 dá 56. 7 e 5, 60 dá 12,60. 12,60, então, a multiplicação primeiro. Somados com 3,50, quanto que dá? Vai dar 0, vai dar 11, vai 1, 3, 5, 6, 16 e 10. Certo? Certinho. Beleza, então esse é o preço a pagar por essa corrida de táxi aí. De boa? Tudo parecidinha, né? Bem tranquilo de resolver. Vamos fazer a questão do Enem? Vamos lá. Na questão do Enem, a pergunta é a seguinte... A Universidade Federal do Maranhão. Maranhão. UFMA. Considere as seguintes afirmações. Primeira afirmação. Uma função é uma relação que associa a cada elemento do seu domínio um único elemento do seu contradomínio. E assim, ó. A cada número que entra na máquina de calcular, só sai um número na máquina de calcular. Essas palavrinhas aí, o ideal é essa questão ser numa outra aula, né? Uma aula mais na frente aí, porque ela envolve palavrinhas que vocês ainda não tiveram conhecimento. Mas como sempre, a gente vai dando spoiler para a próxima aula, né? Isso. Então, olha aqui, ó, na próxima aula a gente vai falar isso aqui direitinho com vocês, ó. Domínio, contradomínio, tá? Nós vamos falar tudo direitinho quem é cada coisa aqui. Mas, por enquanto, vamos pensar assim... Uma função é uma relação que associa cada elemento do seu domínio que entra na máquina de calcular a um único elemento que sai da máquina de calcular. Isso está certo? Certo. Beleza, então, verdadeiro, né? Análise da segunda. Toda relação é uma função? Não. Não, toda função é uma relação. Mas ao contrário, não. Toda relação é uma função, não. Então, errada. Terceira análise. Dada uma função, então seu contradomínio é sempre diferente de sua imagem? Não. Nós vimos lá eles não vão ter propriedade para responder isso, né? Porque a gente ainda não falou das palavrinhas aí, contradomínio, imagem, domínio. Mas aqui a gente já vai adiantando para vocês que não, beleza? Às vezes pode ser que os valores no conjunto que entram na máquina vão gerar valores que saem da máquina, né? E aqui não vão sobrar elementos. Então, se não sobram elementos aqui, acontece que o contradomínio é a própria imagem. Mas isso vocês vão aprender melhor na próxima aula, tá? Beleza? E aí? Quarta análise. Em função, não sobram elementos em seu domínio. É verdade, o primeiro não pode sobrar ninguém, né? Não, na máquina de calcular, se lançar valor, tem que ter resultado. Tem que sair um resultado. Beleza. Vamos analisar as alternativas agora? Assinale a alternativa correta. 1, 2 e 3 estão corretas? Cadê? 1, 2 e 3? Não, só a 1 está correta, né? Então vamos procurar aí. 2, 3 e 4 estão corretas? Não. 1 e 4 estão corretas? Não. 1 e 2 não, mas 1 e 4 estão corretas. A 4 a gente... Ah, sim, desculpa. É sim, verdade. É verdade. A professora Lúcia deu uma... Essa sim, verdade. Em função não sobram elementos em seu domínio, está correto. Isso. Então 1 e 4 estão corretas. 1 e 4 estão então corretas. A resposta correta é a letra E.
Beleza. Certinho? Certinho. Então aqui foi só um ajuste, né, que poderíamos ter adaptado e vamos adaptar depois com relação às informações. Porque nós não falamos de domínio e imagem. Nós falamos de números que entram e números que saem. Números que entram são nossos domínios. O número que sai é a nossa imagem. Então, essas palavrinhas que a gente ainda não falou, mas na próxima aula aí a gente vai dar sequência e vai comentar sobre isso com vocês, tá? Beleza. Brincando com os números. Brincando com os números, negócio de 10 e 10. Onde 50. é que 10 e 10 não são 20? E se somar com 50 o resultado é 11? Onde é que acontece isso? Onde que é? Não sei. Sabe. Não sei. Sabe. 10 e 10 não são 20. Não são 20. 10 e 10. 10 e 10 parece coisa de relógio, né? 10 e 10. 10 e 10. Peraí. Então, calma aí. 10 e 10 parece relógio. 10 e 10. Se somar mais 50. Do 10? É. Dá 11 mesmo, 11 horas, 10 né? e 10 mais 50 vai dar 11 horas. Isso mesmo. Então, a resposta é no relógio. Que a pergunta é quando que 10 e 10 não são 20? E somando com 50, o resultado é 11. É no relógio, né? 10 e 10 mais 50 minutos, 11 horas. Ah, legal essa, gostei. Essa aí tá boa de fazer em casa, hein? Chega em casa e partiu fazer, como é que se diz? Desafiar aí a família, os irmãos, o pai e a mãe. Ô mãe, aí, onde é que 10 e 10 não são 20? E se somar com 50 dá 11? Aí todo mundo fica, como assim? De que jeito? Então é boa essa para você replicar aí, repassar até para os próprios colegas da escola, né, que ainda não, né, a galera do 9º ano, do 8º aí que não está estudando ainda com a mediação tecnológica, dá para vocês desafiarem eles aí, tá certo? Beleza. Finalizando a nossa aula, né, a gente começou a ideia intuitiva de função. Então, por enquanto, a gente usou exemplos práticos, por enquanto não, que a gente vai continuar usando, né? E até acho que agora era o momento oportuno de conversarmos coisas mais importantes, assim, com relação à sequência. Porque, olha só, nós estamos introduzindo a ideia de função com vocês no final da unidade 1. Então, quer dizer, nós não vamos cobrar de vocês essa ideia de função ainda na avaliação, de maneira de domínio, contra domínio, não. Nós precisamos entender função, até porque acho que nós vamos ter mais uma aula de ideia de função, depois entra a parte de revisão, o nosso quiz revisional, porque vocês sabem, nós temos um quiz. E nas aulas, só que no final da unidade a gente faz um quiz que é assim, é um quiz de revisão geral. Ah, sim. A matemática, ela não tem só a revisão, que é a nossa obrigatoriedade, aqueles 20 minutos de revisão para avaliação. Nós fizemos uma aula de revisão, né? Graças a Deus temos uma quantitativa de aula até razoável, então a gente permite que isso aconteça. Então existe uma aula de quiz revisional, ou seja, é uma aula só de quiz, é uma aula perguntas e respostas, né? Porque eles são do primeiro ano, ainda não passaram por isso, né? Isso. Aula de perguntas e respostas, aquela aula completinha, perguntando de todos os assuntos trabalhados na unidade, e aí vocês vão respondendo aí, vendo qual o assunto que tem que dar uma estudadinha a mais, porque nessa aula ela antecipa a avaliação, não é no dia da avaliação, então ainda dá tempinho de dar uma estudada a mais aí, né? Então vamos combinar assim? Então, vamos. Nós vamos cobrar na prova de vocês, na avaliação, mas já falando de prova já, tá pertinho já. Vamos cobrar a parte de equação, a parte de expressões algébricas, expressões numéricas, potenciação, radiciação, todas as partes que foram vistas mais para trás, conjuntos e tal. Mas a ideia intuitiva de função, ali usando esses nomes técnicos lá de domínio, contra domínio, não, isso nada, tá? Isso a gente vai deixar para a unidade 2, que é a unidade que nós guardamos tudo de função para que vocês possam mergulhar na isso função. mesmo. E claro, né, nesse mergulho todo, a gente agora fica por aqui, mas na próxima aula tem mais, beleza? Aquele jeito carinhoso. Beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!